E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e eu vou dar continuidade a esse aprendizado que vocês vêm tendo em Python, adicionando o conceito de funções, escopos e boas práticas em Python. Para começar, nós vamos, perdão, para começar, nós vamos explorar os conceitos sobre funções, escopos e boas práticas em Python de forma divertida e acessível, utilizando exemplos simples e visuais. As funções, elas permitem que os programadores reutilizem o código, né, dentro do nosso arquivo lá grande, nosso grande método. A gente tem pequenos métodos, pequenas funções que são reutilizáveis e permitem que eh, a gente acabe não repetindo blocos de código dentro de todo o código principal. Isso torna o código muito mais legível e limpo. E os escopos, eles nos ajudam a controlar onde as variáveis podem ser acessadas, evitando, assim, conflitos e confusões dentro do código. Ah, as funções, elas são, como eu falei antes, elas são pequenos blocos de código, né? Elas realizam uma tarefa específica e elas podem ser reaproveitadas, sendo que a gente não repita novamente o processo ou que a gente isole alguns processos que a gente defina ser isoláveis. Isso deixa muito mais claro e facilita para as pessoas que vão fazer manutenção no código futuramente. Por exemplo, eu tenho aqui duas funções de calcular média. Uma calcula a média aritmétrica, e aí eu recebo três parâmetros e divido por três. Aí, por exemplo, se eu estou na outra escola, a gente está na nossa escola aqui, e aí a diretora adiciona um outro tipo de avaliação. Ou então o professor decide fazer uma avaliação a mais para garantir que as notas sejam muito mais distribuídas. Então a gente, dentro lá do código, é, do nosso arquivo de código, a gente não precisa estar buscando onde é que eu vou calcular essa média. Eu procuro diretamente pelo nome da função que calcula essa média e adiciono mais um parâmetro e divido por 4, no caso, que é o número de notas que eu vou receber. E ó, temos outra opção, que é a média ponderada. É, no caso, se eu recebo mais uma nota e eu recebo mais um. um eu me fugiu a palavra agora. Mais um peso, perdão. Eu simplesmente adiciono a multiplicação entre a nota e o peso e adiciono o peso lá na soma é, antes de dividir o valor. Eu consigo tratar esses blocos de código de maneira isolada. Ajuda a minimizar a repetição de código e a organizar melhor a lógica do programa. A, uma função ela é composta da seguinte maneira: esse é o escopo básico de uma função. Nós temos a palavra reservada def, que ela define uma função. O Python, assim, ele consegue reconhecer que é uma função que está sendo criada ali. Depois nós temos o nome da função, que geralmente é construído. Ele pode ser construído em outras convenções, mas normalmente em Python ela é construída através do snake casing, que são palavras em minúsculo é, unidas com um underline. A gente vai para frente como que é construído esse nome. Na verdade, enfim, eu vou mostrar mais para frente em outros exemplos como é que essa nomenclatura acaba sendo construída. Em seguida, a gente recebe os parâmetros, entre parênteses, que podem ser de diversos tipos. Vocês já chegaram a ter aula sobre tipos dentro de Python? E aí, é, vocês sabem que as variáveis, elas podem ser do tipo inteiro, elas podem ser do tipo booleano, elas podem ser do tipo string, elas podem ser uma tupla, um dicionário. Então, as funções elas podem receber tanto tipos primitivos como estruturas de dados nos parâmetros.
Isso não é limitado. Inclusive, elas podem receber até outras funções dentro dos parâmetros. Mas isso é um pouco mais complexo e vocês, assim que vocês se acostumarem mais com o conceito de funções e praticarem bem, vocês vão criar funções muito mais complexas a partir dos desafios que vocês tiverem pela frente. Então, recebem os parâmetros. É, compõe essa estrutura, além dos pontos lá no final, que indica que vai vir um escopo aí dentro da função, aí dentro assim como é feito no if, no for, indica que vai vir identado, como é feito no Python, né, para ajudar na leitura, vai vir aí um trecho de código que vai ser lido e que pertence a essa função. E aí o corpo da função, essa parte que define o nome e os parâmetros da função é chamado de assinatura. A gente define a assinatura da função, então a gente escreve o corpo da função, que é onde os parâmetros ou qualquer outra operação vai ser trabalhada. E aí a gente pode ter ou não uma declaração de retorno, onde a gente tem a palavra return, seguida do valor que vai ser retornado. Pode ser retornado tanto um dos parâmetros, como o valor manipulado, ou também pode ser retornado do tipo void. Void é retorno vazio. Simplesmente você é, indica que a função ela não vai retornar absolutamente nada. Ah, aqui a gente tem um exemplo básico para entender como é que funciona. Aqui nesse exemplo a gente pode observar a construção da assinatura do nosso método através da utilização do padrão snake case. A gente tem uma função diga_oi que simplesmente vai imprimir uma string com a palavra oi seguida de exclamação. Então a gente cria o método utilizando uma palavra reservada, utilizando diga_oi em snake. Essa função recebe parâmetros. Então você usa os parênteses vazios. Os parênteses sempre vão existir. E então eu coloco os pontos para indicar que vai vir um trecho de código assim. E aí a gente utiliza os métodos reservados do Python, o método de imprimir. É importante saber que os Python eles já possuem, tanto em bibliotecas como em código próprio, os seus métodos reservados. Um deles é o print. O print, ele imprime, né, os valores no terminal, e aí a gente vai utilizar esse método para imprimir o valor oi. E aí, ao chamar a função diga_oi, o valor deve ser impresso no terminal. E o que é escopo, então? Escopo se refere a onde as variáveis são acessíveis dentro do código. Ela é como se fossem segredos guardados em um local específico e só podem ser acessados em determinados contextos. A gente pode observar aqui que ela pode ter diferentes escopos, uma variável. Ela pode ter um escopo local, um escopo global e um escopo não local. O escopo local é utilizado dentro das funções. O escopo global é acessível em todo o módulo. E o escopo não local, ele é acessível em funções alinhadas, dentro de funções que possuem outras funções. E cada um tem seu próprio alcance e suas regras de acesso. As variáveis definidas dentro de uma função são chamadas de variáveis locais. É um escopo local. O que acontece? Elas não podem ser acessadas fora desse método. Elas não têm utilidade nenhuma fora desse método. Isso permite que você deixe aquela variável segregada. Então, você pode definir essa variável com outro nome em diversos métodos, que uma não vai interferir no resultado da outra. Aqui, por exemplo, eu utilizei duas funções, f1 e f2, que fazem coisas distintas. Uma multiplica por... Na verdade, elas fazem a mesma coisa, mas elas inicializam a variável de forma distinta. Uma é n igual a 2, outra n igual a 10. Na primeira, quando eu multiplico por 2, ela vai imprimir 4. Na segunda, quando eu multiplico por 2, ela vai imprimir 20. Então, fica fácil de distinguir uma variável da outra. Ela pode ser utilizar o mesmo nome e uma não vai influenciar no resultado da outra.
As variáveis globais, elas são definidas fora de uma função, e aí elas podem ser acessadas em qualquer lugar do código. Deve-se ter cuidado para evitar modificações inesperadas. Por exemplo, se eu acesso a variável n dentro do método f, da função f, ela vai ser modificada. Se eu acesso dentro da função f1, ela vai ser modificada. E dentro do f2 também, porque ela é uma variável global. Então, ela pode ser acessada de qualquer lugar. Tanto para manipular, para alterar o seu valor, como para imprimir. A gente pode aqui ver no exemplo que a função ela recebe um valor. Inclusive, esse exemplo está errado. Eu vou me corrigir. Eu tenho uma variável global 10. Na função f1, eu atribuo um novo valor, variável n, multiplicando ela por 2. Então, vai ser 20. Na função 2, eu vou atribuir um novo valor à variável, multiplicando ela por 5. Se na primeira função eu já atribuí o valor 20, quando eu multiplicar por 5, ela não vai ser 50, ela vai ser 100. Então, esse imprime F2 N50 está errado. Mas dá para compreender que ela é acessível de qualquer lugar. Em funções alinhadas, o escopo não local ela permite que funções internas acessem variáveis de funções externas. Eu declaro uma variável dentro de uma função, e dentro dessas funções que estão dentro dessa função principal, essas funções são utilizáveis, elas são, é, elas são utilizáveis, elas são manipuláveis também. Isso permite que você defina uma globalidade para uma variável apenas dentro de uma função, dentro daquele escopo. Ou seja, se eu tenho um método, por exemplo, que tem outros métodos dentro que vão precisar de uma variável que seja compartilhada entre eles, eu defino uma variável de escopo não local, que é no caso desse exemplo. É fundamental que a gente entenda quando utilizar variáveis locais ou globais, porque as variáveis aumentam a modularidade do código, as variáveis locais, enquanto as globais devem ser utilizadas com cautela para que evitem conflitos. Ah, aqui está um exemplo de construção, por exemplo, uma função fatorial. A construção de função fatorial. A sua variável contador deve ser local, enquanto variável resultado deve ser global, dependendo do contexto. Vocês podem construir esse exemplo em casa e treinar, né, essa, essa alternar entre esses escopos e verificar como é que eles atuam dentro dos métodos. Aqui a gente construiu nossa função fatorial, onde o resultado é global, e nossa variável contador é local. Então, ela só é manipulada dentro do próprio método fatorial. Aqui nós vamos discutir agora boas práticas na construção de funções. As funções devem ser claras, porque elas permitem que os outros, ou você mesmo no futuro, é comum você olhar o seu próprio código e acabar não entendendo. Então, é fundamental que você mantenha o código claro. As funções claras, elas permitem que os outros entendam rapidamente o que o código faz. A reutilização, ela reduz a duplicação, facilitando a manutenção e melhoria do código. É importante também escolher nomes significativos para funções e variáveis. Nos nomes claros ajudam na compreensão do código, facilitando a colaboração e a detecção de erros. Por exemplo, a gente tem aqui algumas funções que, por exemplo, soma mais 1, multiplica por 2, eleva ao quadrado, que simplesmente fazem aquilo que propõe nos nomes. Por que isso é importante? Porque quando você tem um módulo gigantesco para dar manutenção, você consegue identificar com facilidade onde que está aquele trecho de código que você quer manipular. Assim como é importante a gente dar nomes claros às variáveis para entender o que elas nomeiam. Se é uma área, se é um volume, se é um número, se é... enfim, é importante a gente definir as funções específicas para cada elemento. As funções devem ter um propósito claro e não serem muito longas. O ideal é que cada função exerça uma única tarefa.
facilitando a compreensão e o teste do código. Existe o princípio Don't repeat yourself, não repita você mesmo, que ela visa evitar a duplicação no código. Às vezes, a gente precisa repetir. Esse padrão ele pode ser quebrado, esse princípio ele pode ser quebrado. Mas é ideal que não seja quebrado, ele se mantenha, porque a gente consegue isolar e a gente, para manutenção, ele é fundamental, porque a gente acaba fazendo a manutenção somente dentro do método e não dentro de todo o trecho do código. É muito mais fácil de atualizar e também torna o código muito mais legível e limpo. A docstring é uma ferramenta que permite que a gente traga informações sobre o que a função faz, os parâmetros e retornos. Ela ajuda na documentação e faz com que os desenvolvedores compreendam bem o que o seu código faz. E também existem as type hints. Type hints são as tipagens que ajudam a gente a entender qual tipo de parâmetro a gente está recebendo e qual o tipo de retorno da função. Se ela não retorna nada, ela vai retornar um void. Se ela retorna um tipo específico, e aí você declara qual o tipo que está sendo retornado. Isso facilita com as pessoas entendam o que a função deve retornar e ajuda, inclusive, na construção da própria função. A implementar exemplos práticos vai te ajudar muito na fixação dos conceitos. Os problemas do mundo real podem ser resolvidos através de combinações de funções e escopos de forma criativa e até divertida. Participar de comunidades, ler livros e praticar projetos pessoais são formas de aprimorar suas habilidades. Aplicar boas práticas desde o início facilita o aprendizado e a maestria na programação. Vocês podem procurar por repositórios e por streams que acabem te ajudando a aplicar projetos de forma real na internet. E é isso. As perguntas podem ser enviadas lá no nosso site ou por e-mail. E eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam ter compreendido o conceito de funções. Um beijo e é isso. Valeu!